A produtora e bodyboarder Carmen Filgueiras uniu a paixão pelo esporte e produziu e eternizou a história das primeiras atletas do estado. Uma paixão pela praia, pelo mar e boas ondas. Já diz o pensador, o surf é como uma obra de arte. O mar é o papel, a prancha, o lápis. E o surfista, um artista. E o Espírito Santo está cheio de grandes artistas, principalmente quando o assunto é bodyboard. E se tem um lugar que respira este universo, ele se chama Barra do Jucu, Vila Velha. E uma barrense apaixonada e preocupada com a memória deste legado que o esporte proporciona, teve a ideia de eternizar essa história. Foi aí que surgiu o documentário A Primavera Sucede o Inverno, que reúne lembranças de bodyboards pioneiras do esporte e o registro do início da modalidade no Espírito Santo e no Brasil. Logo em 2021, a gente teve um reencontro das bodyboarders, das primeiras bodyboarders capixabas aqui, né, do Espírito Santo, justamente proporcionado pela Neymara Carvalho, que hoje é pentacampeã mundial e foi influenciada por essa primeira geração de bodyboarders. Isso aconteceu em 2021, no Brasileiro, e essa etapa em que foi inserida a categoria Master Feminino, foi a etapa que fez a gente se reencontrar e ter vontade de contar essa história, as histórias. O documentário é construído com um aparato de imagens e depoimentos de várias épocas. Nós não conseguimos incentivo fiscal, nada disso, e falamos, vamos fazer de qualquer maneira, porque a história é linda. Então a gente captou entrevistas através de lives no Instagram, que estão lá na página do filme, e essas lives foram editadas, construídas imagens junto com o acervo pessoal das atletas, e assim a gente fez o filme. Foram 20 atletas e ex-atletas entrevistados, entre eles cariocas que influenciaram uma geração de surfistas capixabas. Nós entrevistamos 20 pessoas, essas 20 pessoas entre cariocas e capixabas, porque os cariocas influenciaram bastante o esporte aqui no Espírito Santo. Então nós entrevistamos 20 bodyboarders que sabem muito desse comecinho do bodyboard capixaba. O documentário retrata os 40 anos do esporte aqui no Espírito Santo. O filme mostra um encontro de gerações, muitas curiosidades e a evolução do bodyboard nas últimas décadas. E são muitas as curiosidades. Foi muito divertido conversar, por exemplo, com o Kung, Marcos Kung. Ele é um dos pioneiros, ele é o pioneiro do Brasil. E ele contou uma história muito divertida sobre como foi feito o strap, que é aquele objeto que te liga à prancha. Um strap feito de aquele... Como é que chama? Não sei o que do macaco, ele chama uma coisa assim, que é aquela coisa que você prende o sangue. Então imagina, o strap era feito com um negócio de enfermagem, junto com um botão de joguinho de botão, e tudo isso relacionado a uma tornozeleira de futebol. Isso era o strap. Então a gente ouviu histórias loucas de como pessoas conseguiam reconstruir um pé de pato costurando com fio dental. Coisas absurdas. O documentário também mostra as conquistas, principalmente das mulheres. A gente tem um relato de duas bodyboarders contando, a Stephanie Peterson e a Raquel Brandão, contando como nesse começo do esporte as mulheres não recebiam a mesma premiação que os homens, ainda que tivessem a repercussão da mídia e tal. E isso foi uma luta que foi inclusive levada adiante pela Neymara Carvalho ao introduzir esse pedido que obriga as premiações serem iguais. Um capítulo especial fala sobre a maternidade no esporte. É lindo, é emocionante. E aí a gente vê como para cada pessoa é realmente uma experiência diferente. Algumas tiveram que se afastar do esporte, outras, ao contrário, tiveram essa maternidade como um estímulo para ganhar ainda mais. É muito bonito ouvir uma dizendo que vomitou entre uma bateria e outra e não queria que ninguém soubesse porque podia ser tirada dali. Outra contando como justamente a gravidez estimulou a participação. Enfim, é encantador. O filme realmente traz preciosidades desse lugar de ser mãe e atleta ao mesmo tempo. E muito se evoluiu
durante estas décadas. A gente vê um registro, um recorte do feminino muito sexista no final dos anos 80 e 90. As meninas vão surfar e aí é um close no bumbum da menina entrando. Então isso tudo afasta a mulher no sentido de que a gente está ali para se divertir, não para ser objeto de imagem. E a gente conseguiu essa representatividade hoje. Cada vez mais nós temos consciência disso. Então o feminismo ele não vem para trazer dificuldades entre homens e mulheres, ao contrário, vem para enriquecer esse esporte. Mas por que será que a Carmen, que é escritora, roteirista e professora, quis tanto fazer este documentário sobre as mulheres neste esporte? Sim, ela também é surfista e foi influenciada pela nossa pentacampeã, Neymara Carvalho. É irresistível, você olha para lá, olha para cá, tem onda, a gente não tem como dizer não. E eu começo a surfar em 93, eu estava chegando de São Paulo, de uma experiência paulista, e foi um grande presente que a Barra do Jucu me deu, o esporte. Eu vejo a vida de outro jeito graças ao bodyboarding. Você foi influenciada pela Neymara, né? Nossa, era incrível, eu vi ela correndo para ir surfar, eu ainda estava ali me alongando, então ver a Neymara surfar, sem dúvidas, é um estímulo para todo mundo. Não só no meu começo, mas hoje também, porque ela continua ganhando, ela continua ali, ela está concorrendo ao seu sexto melhor lugar no mundo aos 47 anos, então, sem dúvidas, ela é uma inspiração, foi e continua sendo. Um verdadeiro encontro de gerações. É você se ver um pouquinho no passado e você ao mesmo tempo percebe como é importante para elas verem a gente. Então, esse documentário, ele não só conta o passado, mas ele mostra como é possível continuar construindo histórias e ele convida pessoas que não conhecem o esporte a conhecerem. E vale a pena. O documentário também quer servir de incentivo para perpetuar a história. E eu acho que ele incentiva não só ao esporte, né, a incentivar a esse esporte, mas a continuar construindo histórias. Eu acho muito importante a gente destacar que durante muito tempo, a meia-idade, os 40 anos, era o declínio. Mas não, pode ser muito legal, pode ser assim um trampolim para coisas mais legais. E você sabe quem foi a primeira bodyboard capixaba? Ela, claro, está no documentário. Raquel Brandão. Raquel Brandão, ela começa a surfar em 85, inspirada por essas revistas que já registravam pessoas felizes com seu bodyboarding. Ela foi lá no Rio, comprou a prancha dela, veio para cá, continuou surfando com o Denner Vianês, que também teve sua primeira prancha e está com a gente. No nosso documentário, lá em 85, ele teve a primeira prancha, os dois são os nossos pioneiros. E a Raquel, ela tem uma trajetória muito bonita, porque durante 5 anos ela se dedicou a campeonatos. Então, toda vez que ela foi lá para fora, ela trouxe mais vontade aqui para dentro do estado de fazer. E as meninas citam a Raquel como uma inspiração. É muito bonito ver isso, assim. Todo mundo lembra da Raquel. E a Raquel fez questão de mandar um depoimento pra gente. E a Carmen Figueiras, né, jornalista, ela resolveu enfrentar todas as dificuldades e embates para fazer um histórico, uma história verdadeira da história do bodyboard no nosso estado. Então ela está de parabéns pela iniciativa, porque isso preserva a história e a memória para os futuros, para os iniciantes e para os próximos que virão, de como começou o nosso esporte aqui no nosso estado. Hoje, o Espírito Santo é uma referência quando o assunto é surf. Ele tem inclusive um filme sobre as nossas ondas que se chama É Capixaba, é um filme muito legal. E o Espírito Santo tem descoberto mais novas bancadas de ondas imensas lá fora. Esse filme nosso, ele faz um registro sobre as ondas aqui mais perto. E a gente tem atletas incríveis, assim. Além no feminino, nós temos, por exemplo, o Lucas Nogueira, que é um cara que está profissional ótimo. Então a Barra do Jucu e o Espírito Santo são, sim, sem dúvida, referência no esporte. O documentário está praticamente pronto, mas a produtora conta com um apoio financeiro para finalizá-lo. O corte final foi feito. Nós precisamos, no entanto, de um tratamento de luz e imagem, porque muito material é de acervo das atletas, portanto, vem aquele VHS e também é material captado pela internet. Então, a gente precisa de um recurso financeiro, e essa é a nossa busca atual, recurso financeiro para finalizar, para a gente ter um som e uma imagem dignos do cinema.